Letras coloridas se movimentam e formam o título do programa Ponto de Vista na cor roxa sobre um fundo bege. Abaixo, 3 círculos se sobrepõem e formam o diagrama. No estúdio, com telão ao fundo, a apresentadora Raquel Librelon. Raquel Librelon, apresentadora. Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje vamos discutir como a inteligência artificial pode ajudar na oferta de serviços públicos mais eficientes para o cidadão. O governo prometeu investir nos próximos anos cerca de 2 bilhões de reais para integrar essa tecnologia ao serviço público. Mas até onde podemos avançar com segurança? Quais são os reais benefícios e os desafios dessa revolução digital, que desperta tanto entusiasmo quanto questionamentos? Para responder a essas e a outras perguntas, o Ponto de Vista recebe hoje Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela é advogada e doutora em Direito e atua em pesquisas sobre regulação e governança da internet. Seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Em que setores e atividades o governo tem usado a inteligência artificial e como é que isso pode melhorar a qualidade de vida do cidadão, de uma forma geral? O governo federal tem se dedicado a esse tema em diversos setores, em vários aspectos da vida das pessoas. Acho que um exemplo que ilustra bem é, por exemplo, a aplicação de inteligência artificial na saúde. E para ajudar, por exemplo, a ter boletins mais selecionados, a triagens mais céleres, a chegar no cidadão com política pública de um jeito mais especializado e mais voltado para o que cada um precisa. Então, da mesma forma que a gente tem isso na saúde, a gente consegue também ver em vários outros setores, como no nosso caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na segurança pública, na questão da imigração, dos vistos. Então, acho que são várias as áreas e vários os pontos em que a gente pode avançar com a aplicação dessa tecnologia. E o governo anunciou investimentos de quase 2 bilhões de reais em inteligência artificial para a melhoria desses serviços públicos, né? Que tipos de soluções estão sendo pensadas e esse valor é um valor suficiente? Acho que é muito importante pensar que dentro da política proposta pelo governo federal, que a gente tem chamado de Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, tem várias frentes, inclusive uma frente de fomento, parceria público-privada. Então, já começando pela sua segunda pergunta, né, se esse valor é suficiente, esse valor é uma parte do investimento que o Brasil, enquanto país, vai fazer nesse tipo de inovação. E uma outra parte também virá do privado, né? Com relação aos serviços públicos, existe uma prevalência, ou pelo menos um foco com relação a serviços que são mais emergenciais e mais sensíveis. Então, uma coisa que nos deixa felizes, assim, com relação aos últimos avanços e as últimas novidades de inteligência artificial é ver que a China, por exemplo, conseguiu dar um grande avanço com inteligência artificial mais barata do que o que a gente tinha visto até então nos modelos norte-americanos. Então, é difícil dizer com precisão o valor exato necessário para desenvolver esse tipo de tecnologia, mas acho que estamos num bom caminho e acho que essa visão, né, de que inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento se faz com o apoio, com o investimento do governo, mas também com muita integração com o privado, é algo bastante central para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e que nos coloca na vanguarda dessa discussão. E hoje há algum impedimento do ponto de vista legal ou técnico para o Brasil avançar no desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial? Quais seriam? Não existe um impedimento. O que existe, na verdade, é uma preocupação com relação aos riscos. E a gente precisa colocar salvaguardas, proteções para o cidadão que sejam equivalentes aos riscos colocados. Lilian Sintra de Mello, Ministério da Justiça. E esta casa, a Câmara dos Deputados, será protagonista nos próximos meses com relação a essa discussão, numa discussão de um projeto de lei para a inteligência artificial, é exatamente como a gente identifica e como a gente mitiga, como a gente diminui esse risco colocado. E aí, só para trazer um exemplo, inteligência artificial usa muito dado pessoal, usa muito dado para existir. E aí, a forma como esse dado é tratado, manipulado, pode criar algum tipo de discriminação. Então, tudo o que a gente deve fazer é evitar que esse resultado ou essa ferramenta de inteligência artificial seja utilizado para fins discriminatórios. E aí fica a diferença, né? A tecnologia por si só
vai causar discriminação? Nem sempre, mas a gente precisa ficar atento aos resultados, à forma como ela é pensada e tentar ao máximo proteger o cidadão brasileiro. Então, para te dar uma resposta bem objetiva, né? Nossa Constituição Federal, a nossa legislação nos dá ferramentas para proteger o povo brasileiro, mas ela ainda não pensou de forma específica os riscos da inteligência artificial. Então, nosso papel agora é debater isso e colocar de pé essas proteções, mas não existe um impedimento com relação ao desenvolvimento das novas soluções. Esses sistemas de IA, eles oferecem algum risco imediato para o cidadão? Existe uma forma de mitigá-los? O que pode ser feito para conter esses riscos, né? Se eles existem de fato. Sim, com certeza. Acho que algumas coisas importantes e que, na minha opinião, pelo menos, coloca o Brasil à frente do mundo. Os bancos de dados precisam ter qualidade e precisam trazer essa diversidade. Então, o povo brasileiro, como um povo muito diverso, nos ajuda a ter bancos de dados que consideram facetas diferentes de uma população. Lilian Sintra de Mello, Ministério da Justiça. Para tentar ilustrar, se a gente estiver, por exemplo, discutindo uma questão de escolha de um padrão de beleza, acho que dificilmente chegaremos, olhando para a população brasileira, em um único padrão, teremos vários padrões. E aí a gente consegue ensinar essa solução de inteligência artificial a pensar dessa forma. Então, para a gente, por exemplo, evitar que uma inteligência artificial escolha padrões únicos ou padrões discriminatórios, a gente precisa ter na forma de pensar mesmo, na forma de desenhar essa solução, e aí no jargão mais técnico a gente chama de segurança ou de privacidade por design, que basicamente está no próprio código da solução de inteligência artificial, essas prerrogativas, essas proteções. Inteligência artificial nos serviços para o cidadão. Trazendo um outro exemplo, né, com relação a risco. Pode existir um risco de um uso de inteligência artificial para fins de seleção de currículo para um emprego. Como é que a gente evita que exista esse risco? A gente precisa treinar a solução com bancos de dados diversos e com também uma supervisão humana do resultado. Então, não é que a máquina vai dar uma solução e ela será automaticamente aplicada. Precisa que, ao final dessa leitura, alguém olhe e confirme que aquilo ali não tem um viés de discriminação. E aí essa mesma lógica, né, de bancos de dados com qualidade, diversidade, e soluções com supervisão humana servem tanto do ponto de vista de soluções para o mercado de trabalho, como para outros, como saúde, segurança pública. Então, essa é uma frente bastante importante e muito presente nas discussões do PL de inteligência artificial. Sim, falando do PL, né, que foi aprovado no Senado, está chegando agora na Câmara, né? Falo de regulação, de regulamentação da inteligência artificial. Existe um modelo melhor de regulamentação ou, né, um pouco mais além? É preciso realmente regulamentar? Acho que uma coisa bem importante, né? No ano passado, o Senado Federal aprova o projeto de lei por unanimidade, então a gente consegue ver já um grau de avanço e de maturidade no texto que é muito importante. E chega agora para discussão na Câmara dos Deputados um texto que foi dialogado com a sociedade civil, foram diversas audiências públicas com a participação da academia, da sociedade civil, estrito sensu também, né? Das associações, todos os impactados. Lilian Sintra de Mello, Ministério da Justiça. Um mínimo grau de consenso para andar que tenta equilibrar essa proteção. Então, como que o usuário de inteligência artificial estará protegido, por exemplo, desses vieses de discriminação, mas a gente também trouxe uma preocupação muito importante com relação à inovação e como que isso tem um impacto no próprio desenvolvimento econômico e social do país. Então, na minha leitura, né, o texto que chega aqui para discussão é um texto bastante equilibrado, um texto importante para que a gente não só proteja o cidadão, mas também incentive esse mercado a crescer e crescer de uma forma ética e responsável. E aí eu acho que uma coisa que é muito importante quando a gente olha para desenvolvimento de mercados é que quem utiliza, né, o consumidor, precisa sempre se sentir seguro e precisa ter confiança naquilo que está sendo apresentado a ele. Então, na minha visão, a gente trazer essas regras para
para o dia a dia de quem desenvolve inteligência artificial, no fundo, faz com que esse mercado seja mais seguro e mais usado. Então, a gente coloca o Brasil dentro de uma discussão global importante, com uma preocupação não só com a proteção dos direitos, mas também com a inovação e com esse desenvolvimento econômico. E aí, olhando para o mundo todo, existem algumas pesquisas que mostram que mais de 150, 170 até chega esse número, países têm algum tipo de regulamentação de inteligência artificial. Então, quando o Brasil traz essa pauta para cá, né, quando o Congresso inicia essa discussão, nos coloca também no fluxo que todo mundo tem vivido, né? Então, estamos, como diversos países estão hoje em dia, debatendo um desafio importante, tecnológico, e que está na vida de todo mundo. Então, basicamente, qualquer pessoa com um telefone, um smartphone, né, já tem inteligência artificial à sua disposição. Muitas pessoas com acesso à internet já têm também inteligência artificial à sua disposição. Então, como é que a gente entra nesse mercado com as proteções necessárias, com os incentivos necessários para tirar o que existe de melhor e para que o país se beneficie de todas as formas possíveis? E aí, sua pergunta, existe um melhor modelo? É sempre uma pergunta difícil quando a gente fala em legislação, né? Porque uma coisa é ter um estudo muito aprofundado e que foi feito pela comissão de juristas que desenvolveu esse texto com relação a como o mundo tem regulado esse assunto, que tipo de regras existe em todo o mundo. Outra coisa é a gente entender a especificidade da realidade brasileira e traduzir para o que o Brasil precisa. Então, esse tipo de análise e de cuidado, ele é muito incremental, ele é passo a passo, né? Então, inteligência artificial nos serviços para o cidadão. O projeto de lei em discussão traz essa visão, mas a gente só vai saber se ele é o melhor modelo quando ele começar a funcionar e a gente entender se precisa de um ou outro ajuste. E aí, por isso que a legislação é sempre viva, né? E por isso que a gente sempre está aqui nessa Casa da Democracia discutindo esses tipos de texto e sempre incrementando quando necessário. E quais são os seus principais desafios para efetivamente implantar essa regulação, se ela vier, né? Quais os principais questionamentos que existem hoje, né? Você falou da questão da limitação da inovação, do desenvolvimento. O que preocupa hoje? Bem, acho que tem uma coisa importante para todo tipo de setor novo, né? E sempre que a gente está preocupado com internet ou, enfim, pesquisa e desenvolvimento, esse ponto que você traz da inovação é central. Mas acho que o texto, da forma como foi colocado, tem uma preocupação voltada para uma assimetria regulatória. Lilian Sintra de Mello, Ministério da Justiça. Uma calibragem do que a gente coloca como risco, do que a gente não coloca como risco. E uma preocupação assim voltada para os pequenos, então para as startups, para quem está começando um novo modelo de negócio, não ter uma carga regulatória que impeça esse avanço. Então, eles estão fora dessa discussão, assim como os centros de pesquisas, as universidades, enfim. Então, acho que com relação a esse risco, existe ali, né, já uma válvula de escape dentro do próprio texto legislativo para que a gente possa garantir que esses são espaços de pura inovação, né? E que a partir do momento que isso chega para o público, a partir do momento que de fato existe um risco, aí sim essas proteções são necessárias. E aí eu acho que, como eu falo no começo da nossa conversa, né, a gente, quando trata de algo como inteligência artificial, precisa sempre olhar onde está o risco e como diminuir esse risco. E aí o texto inteiro vem com essa visão exatamente para tentar evitar uma carga regulatória pesada que traga qualquer tipo de dano, que traga qualquer tipo de limitação, tanto do ponto de vista da ciência como do ponto de vista do comércio, enfim, e dessa frente econômica. Então, acho que estamos num bom caminho com relação a essas questões, tendo essa lógica, e acho que é uma lógica que tanto espelha a legislação europeia, então o AI Act também tem essa visão, e enfim, uma norma aplicável do ponto de vista regional ao território europeu, e a gente
pega emprestado um pouco desse lado. E o que eu digo sempre também é que aqui no Brasil a gente tem um Código de Defesa do Consumidor com essa mesma lógica. Então, essa lógica consumerista, da gente entender onde está o risco e levar essa proteção para o cidadão, onde ele enxerga o risco, é que nos diferencia, por exemplo, de outras legislações que têm essa chance ou esse potencial de, por exemplo, travar ou virar um entrave a esse tipo de setor ou esse tipo de inovação. Por que é importante a gente falar de governança quando a gente fala de inteligência artificial? Se puder explicar um pouco para a gente o que é essa governança e por que essa palavra vem tão à tona quando a gente fala do uso da tecnologia, né? É super importante. Quando a gente está pensando em governança, a gente pensa tanto em regras mínimas como quem são os atores, né, do ponto de vista institucional, quem são os atores envolvidos em pensar essas regras e fazer esse acompanhamento. E aí a governança da internet como um todo é muito desafiadora, porque a gente não tem essas fronteiras que em outras áreas são tão óbvias. Então a internet está aí num mundo sem fronteiras e num mundo em que existe uma desigualdade grande em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, basicamente, o grande desafio da governança da inteligência artificial vem desse mesmo espaço que a gente vive de desafio na internet, que é quem que vai ditar essas regras e como que a gente olha para essas dinâmicas sem fronteiras de uma forma que seja em prol dessa tecnologia, né? Que não seja, por exemplo, uma lógica protecionista e fechada para países específicos ou que seja também um espaço de quase que um imperialismo tecnológico, né, que venha de um lugar imposto para outro. E aí acho que do ponto de vista internacional, a gente vive desafios grandes na governança da inteligência artificial. Não há uma definição hoje sobre qual que é o fórum responsável por essas discussões. Então existe debate na Organização das Nações Unidas, existe debate na OCDE, temos agora esse ano de 2025 um recebimento na presidência do BRICS no Brasil também dessa discussão de inteligência artificial e desse espaço de governança. Inteligência artificial nos serviços para o cidadão. Alguns exemplos para ilustrar, mas poderia seguir nessa linha de discussão trazendo outros e outros. E aí, do ponto de vista interno, a gente tem também uma questão que é quem é esse órgão, né? Ou quem são esses atores que vão olhar para essas regras ou que vão criar essas regras. E aí o projeto de lei traz uma visão bastante interessante e inovadora de um sistema. Então, uma autoridade que hoje está colocada lá como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então a ANPD, num papel de supervisão, com uma presença grande dos atores setoriais. Então, quem tem regulação setorial, por exemplo, sistema financeiro, que a gente tem o Banco Central, tem um protagonismo do Banco Central por existir um entendimento no nível técnico de que quem conhece mais do setor é quem lida com ele no dia a dia. Então veja que esse arranjo, né, da autoridade setorial como um Banco Central e a ANPD pensar em regras para a inteligência artificial vem como uma novidade, uma inovação e que foi muito bem aceita também do ponto de vista da sociedade, a gente pensar esses riscos e como que a gente também, né, protege o cidadão com relação aos riscos da inteligência artificial. Então veja que são várias frentes, internacional, nacional, vários modelos distintos e a preocupação sempre tem sido essa. E uma coisa que eu acredito muito é que o Brasil vai ter um peso importante na definição do rumo global, né? Acho que o Brasil pode ser um fiel da balança na hora de decidir para que caminho vamos do ponto de vista, enfim, internacional mesmo. Você poderia falar um pouco sobre soberania digital e se isso é importante para o Brasil? Sim, com certeza. Lilian Sintra de Mello, Ministério da Justiça. Nos coloca nesse espaço de uma discussão sobre o que é soberania digital. Acho que primeiro de tudo, para quem é técnico, para quem gosta das discussões mais jurídicas, o termo soberania é bastante limitado e tem tudo a ver com território. Então, acho que a gente aqui, quando fala de soberania digital, a gente pede licença para a terminologia correta e usa isso do ponto de vista, né, de como o país se coloca na discussão global.
E aí, a soberania digital, nesses termos, basicamente quer dizer, né, como o Brasil quer se colocar na geopolítica da inteligência artificial. Se a gente vai proteger o nosso mercado, se a gente vai proteger o papel do cidadão brasileiro com relação ao uso dessa tecnologia. E aí esse tem sido um esforço grande, tanto do ponto de vista do Congresso, como também do governo federal. Então, também temos uma frente importante preocupada com soberania digital no PBIA, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, para olhar quais são os mecanismos possíveis para a gente garantir que o Brasil tenha esse espaço, né, que o Brasil consiga tanto se colocar nessa briga como um ator importante, mas também que ele tem uma autossuficiência com relação ao desenvolvimento de inteligência artificial. E aí o PBIA vem com esse investimento e com essa visão de uma parceria público-privada para investimentos em inteligência artificial, exatamente para a gente ter uma inteligência artificial brasileira, né, para a gente ter uma inteligência artificial que fala português, que conhece nossa cultura, que conhece nossas especificidades. E também para a gente pensar exatamente em como que a gente se coloca do ponto de vista global como um ator relevante nesse mercado, para que a gente não vire, por exemplo, um país que simplesmente importa e não tem nenhum tipo de desenvolvimento interno. E o impacto disso é muito grande. Acho que em outros mercados existe um impacto relevante, mas para a inteligência artificial isso muda a lógica com que a tecnologia funciona. Então, assim, a gente ter uma inteligência artificial pensada e programada em português, e a gente acaba falando no jargão técnico em LLMs, tem a ver com essa questão da linguagem, né? Não só num português que fale no mundo inteiro, mas, né, adaptado ao Brasil, ao contexto brasileiro, é muito importante. Isso traz uma usabilidade muito maior. Então, do ponto de vista de soberania digital, a gente precisa olhar tanto para essa discussão, né, como o Brasil se coloca no mundo, e também como a tecnologia compreende o nosso espaço brasileiro e se adapta à nossa realidade para resolver questões que estão aqui mesmo. Para tentar esclarecer um pouquinho, que às vezes a discussão pode ficar um pouco etérea, um pouco técnica demais, vou falar um exemplo que não é relacionado à inteligência artificial, mas pode ser útil. Veja, nas discussões que a gente tem de acesso a medicamentos e toda a discussão de propriedade intelectual, a gente tem um regramento que é bastante inovador e na ponta, assim, a gente escolheu o que tinha de mais novo na época da discussão da década de 90, e aí a gente, no fundo, acabou se distanciando um pouco de um problema muito brasileiro, que são as doenças negligenciadas. E aí, veja, a gente hoje no Brasil tem laboratórios de ponta que importam tecnologia para doenças super raras e doenças complexas, mas a gente até hoje não conseguiu desenvolver um medicamento para malária que chegue para a população como um todo. A gente não pode repetir esse erro. A gente tem que chegar para o que o brasileiro precisa. A gente tem que atender às necessidades do nosso país. Então, quando a gente fala, né, que precisa falar português, entender a cultura brasileira, conhecer o que a gente tem aqui dentro, a gente não está preocupado com aspectos superficiais, não. A gente está preocupado em atender a uma demanda que seja real, uma demanda que, de fato, o povo brasileiro tenha. Tá certo. Lília, muito obrigada pela sua presença. O Ponto de Vista recebeu nesta edição a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Sintra de Mello. Se você quiser rever ou compartilhar essa entrevista ou qualquer outra edição do Ponto de Vista, basta visitar a página câmara.leg.br ou acessar nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, fevereiro de 2025.